Um milionário é tirado de sua rotina luxuosa quando uma alarma ensurdecedora ressoa pelos corredores de sua mansão. Ao abrir a porta, ele fica paralisado. Sua ex-esposa está ali, exausta e desesperada, com 2 bebês nos braços. O que acontece depois não só revela segredos enterrados, mas também muda para sempre o destino de todos os envolvidos. A madrugada de 3 de julho estendia-se sobre São Paulo como um véu de frio intenso, penetrando até os ossos de quem ousava desafiar as ruas vazias. No exclusivo condomínio Alphaville, em Barueri, onde as mansões se erguiam como fortalezas de cristal e mármore, uma única propriedade permanecia vigilante contra a escuridão: a imponente residência de Gustavo Mendes. O som estridente do sistema de segurança rasgou o silêncio sepulcral que envolvia os corredores de mármore travertino. Gustavo sentou-se bruscamente em sua cama king size, o coração martelando contra o peito, enquanto seus olhos cor de âmbar escaneavam a tela do monitor de segurança. Os números vermelhos do relógio digital marcavam 3h47 da manhã. Uma hora que ele havia aprendido a temer durante seus 45 anos de vida, pois sempre trazia consigo notícias que alteravam seu mundo cuidadosamente ordenado. Seus pés descalços tocaram o chão frio de madeira de nogueira enquanto ele se levantava, envolvendo seu torso atlético no hobby de seda italiana que pendia do encosto da cadeira Luís XVI. A mansão, com seus 3 andares e 8.000 metros quadrados de construção, havia se tornado seu refúgio e sua prisão durante os últimos 2 anos. Cada cômodo preservava o eco de uma vida que um dia fora plena, agora reduzida à solidão de um homem que havia aprendido a desconfiar até da própria sombra. As escadas de mármore Carrara desciam em uma elegante curva em direção ao hall principal, onde um lustre de cristal bacará projetava prismas de luz sobre as paredes adornadas com obras de arte brasileira contemporânea. Gustavo havia construído este império imobiliário tijolo a tijolo, projeto após projeto, até se tornar um dos incorporadores mais influentes do sudeste do Brasil. Cada decisão havia sido calculada, cada risco medido, cada investimento analisado até o último centavo. No entanto, naquela madrugada gelada, enquanto descia as escadas com o peso da insônia crônica sobre os ombros, Gustavo não podia imaginar que seu mundo meticulosamente estruturado estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas sob o vento do destino. O PU, sistema de intercomunicação, zumbiu com a voz metálica do segurança. Senhor Mendes, há uma mulher na entrada principal. Diz que precisa falar com o senhor urgentemente. Ela está com 2 bebês, senhor. Gustavo parou no último degrau, a mão apertada no corrimão de ferro forjado. Uma mulher com bebês, às 4 da manhã, em pleno inverno. Seus pensamentos giraram como folhas secas em uma tempestade, tentando encontrar lógica no ilógico. Quem poderia ousar se apresentar em sua residência a essa hora? Que tipo de desespero empurraria alguém a desafiar não só o frio, mas também os múltiplos sistemas de segurança que protegiam sua privacidade? Ela disse o nome? Perguntou, sua voz rouca pelo sono interrompido. Não, senhor. Só repete que o senhor a conhece e que as crianças estão passando muito frio. Gustavo fechou os olhos, inalando profundamente o aroma de cedro e bergamota que sempre impregnava seu lar. Durante os últimos 24 meses, ele havia aperfeiçoado a arte de viver em uma bolha, rodeado de funcionários leais, mas mantendo à distância qualquer elemento que pudesse alterar a tranquilidade que tanto lhe custara construir após o furacão emocional que devastou seu casamento. A traição tinha um sabor particular. Ele havia aprendido. Sabia a confiança quebrada, a promessas rompidas, a noites em claro questionando cada decisão, cada palavra, cada momento compartilhado.
Juliana havia sido seu universo inteiro, e quando esse universo implodiu, Gustavo jurou que nunca mais permitiria que alguém tivesse tanto poder sobre seu bem-estar emocional. Caminhou até a pesada porta de mogno, seus dedos hesitando na maçaneta de bronze lavrado. O frio do metal infiltrou-se em sua palma, um presságio do que encontraria do outro lado. Com um movimento decidido, girou a maçaneta e abriu a porta, permitindo que a madrugada invernal se esgueirasse em seu santuário. O que viu gelou seu sangue mais do que qualquer vento de julho. Juliana estava lá, tremendo sob a luz amarelada do poste da entrada, com 2 volumes embrulhados em mantas desbotadas, apertados contra o peito. Seu cabelo castanho, antes sempre perfeitamente arrumado, agora caía em mechas úmidas sobre os ombros. Os olhos verdes que um dia o haviam cativado completamente brilhavam com uma mistura de determinação e terror que Gustavo nunca havia visto, nem mesmo nos dias mais sombrios de seu casamento. Gustavo, sussurrou o nome dele como uma prece desesperada, sua respiração formando pequenas nuvens brancas no ar gelado. Por favor, são seus, são nossos filhos. O mundo parou. O tempo tornou-se uma entidade sólida, pesada, que se assentou sobre os ombros de Gustavo como uma laje de mármore. Os bebês nos braços de Juliana moveram-se ligeiramente, emitindo pequenos sons que cortaram o ar noturno como cristais se quebrando. Um deles abriu brevemente os olhos, revelando uma cor âmbar idêntica à sua. Isso é impossível, murmurou Gustavo, mas mesmo enquanto as palavras saíam de sua boca, uma parte profunda e primitiva de seu cérebro já estava fazendo conexões, lembrando datas, calculando meses. A separação havia ocorrido em março de 2022. Se esses bebês tinham poucas semanas de vida, a matemática se encaixava com uma precisão que o aterrorizava. Juliana deu um passo à frente e Gustavo pôde ver as olheiras arroxeadas que emolduravam seu rosto, a palidez doentia de sua pele, a maneira como seus lábios tremiam não só pelo frio, mas por algo muito mais profundo. Gustavo, por favor, deixe-me explicar. Aconteceram coisas terríveis. Preciso da sua ajuda. Ajuda? A palavra saiu dele como um latido áspero. Depois de 2 anos sem uma única palavra, você aparece na minha porta com isso e espera que eu simplesmente... Mas ele não conseguiu terminar a frase. Um dos bebês começou a chorar, um som agudo e desesperado que perfurou diretamente seu coração. O instinto protetor que ele havia mantido adormecido por tanto tempo agitou-se violentamente em seu peito, lutando contra as muralhas de desconfiança que havia erguido meticulosamente. Estão passando frio, disse Juliana, sua voz falhando. Por favor, Gustavo, só nos deixe entrar. Eu explicarei tudo, eu prometo. Mas eles precisam de calor. Gustavo a encarou, procurando em seu rosto algum sinal do engano que sua mente racional insistia que deveria estar ali. Juliana havia sido atriz antes de se casar com ele. Sabia como manipular emoções, como criar cenas convincentes. Mas a mulher que ele tinha à sua frente não parecia estar atuando. Parecia quebrada, desesperada, genuinamente aterrorizada. As lembranças o assaltaram como ondas. Juliana rindo na cozinha enquanto preparava café pelas manhãs, suas mãos entrelaçadas com as dele durante as longas caminhadas pelo Parque Ibirapuera, a maneira como ela costumava se aconchegar nele durante as noites frias como esta. Mas ele também se lembrou da última briga, das acusações venenosas, das palavras que não podiam ser retiradas, do som da porta se fechando pela última vez. Onde você esteve? Perguntou finalmente, sua voz apenas um murmúrio rouco. Isso é complicado, respondeu Juliana, olhando nervosa por cima do ombro para a rua escura. Mas não aqui fora. Por favor, Gustavo, as crianças... Ele fechou os olhos, sentindo o peso de uma decisão que mudaria tudo.
Em sua mente empresarial, podia ver todas as variáveis, todos os riscos, todas as formas como isso poderia dar errado. Mas quando abriu os olhos e viu os bebês aconchegados contra Juliana, algo mais profundo que a lógica tomou o controle. A casa de hóspedes, disse abruptamente. Podem ficar na casa de hóspedes, temporariamente. O alívio que inundou o rosto de Juliana foi tão intenso que Gustavo teve que desviar o olhar. Obrigada, sussurrou. Obrigada, Gustavo. Eu sabia que no fundo você ainda era o homem bom por quem me apaixonei. Não se confunda, replicou ele, sua voz recuperando parte de sua dureza característica. Isso não é por você, é por eles, se é que realmente são. Ele parou, incapaz de terminar a frase. São, disse Juliana com uma firmeza que cortou todas as dúvidas dele como uma navalha. Chamam-se Helena e Miguel. São seus, Gustavo. Nossos. Os nomes ecoaram em sua cabeça como sinos. Helena e Miguel. Seus filhos. A palavra parecia estranha e aterrorizante em sua mente, carregada de uma responsabilidade que ele não havia buscado, mas que já começava a aceitar de maneira instintiva. Vamos, murmurou fazendo um gesto para o lado. Entrem antes que congelem. A casa de hóspedes erguia-se ao fundo do jardim principal como uma versão em miniatura da mansão, com suas paredes de pedra-sabão e janelas trabalhadas que refletiam a luz dourada das lâmpadas do caminho. Gustavo caminhou em silêncio pelo caminho de pedra portuguesa, ouvindo atrás dele os passos hesitantes de Juliana e os pequenos sons que os bebês emitiam. O ar noturno trazia o aroma dos laranjais e das gardênias que ladeavam o caminho, uma fragrância que ele um dia associara à felicidade e que agora se sentia carregada de uma nostalgia dolorosa. Ao abrir a porta da casa de hóspedes, o interior revelou um espaço que havia permanecido intacto por 2 anos. Móveis coloniais brasileiros, artesanato mineiro, uma lareira de pedra talhada à mão. Gustavo ligou o aquecimento e começou a ajustar a temperatura, enquanto Juliana se instalava no sofá principal, desembrulhando cuidadosamente os bebês de suas mantas improvisadas. Foi então que Gustavo os viu claramente pela primeira vez, Helena e Miguel. Suas feições diminutas eram uma mistura perfeita dele e de Juliana. O nariz arrebitado que havia herdado de sua avó paterna, os olhos cor de âmbar que eram inconfundivelmente seus, mas os cílios longos e a forma dos lábios que pertenciam inteiramente à mãe deles. A realidade o atingiu como um soco no estômago. Aqueles eram seus filhos, seu sangue, seu legado. Quando nasceram? Perguntou sua voz quase inaudível. Em 15 de dezembro. Respondeu Juliana, embalando suavemente Helena, que havia começado a se agitar. Eles foram prematuros. Ficaram na UTI neonatal por 3 semanas. Gustavo fez os cálculos mentalmente. Menos de 1 mês de vida. Eles haviam vindo ao mundo enquanto ele fechava o negócio imobiliário mais importante de sua carreira, completamente ignorante de que havia se tornado pai. A ironia era cruel. Ele estava celebrando seu sucesso profissional, enquanto seus filhos lutavam para sobreviver em uma incubadora. Por que você não me disse que estava grávida? A pergunta saiu dele carregada de dor e acusação. Juliana levantou o olhar, e por um momento, Gustavo viu um brilho da mulher combativa que ele havia conhecido. Porque você me expulsou da sua vida, respondeu com uma firmeza que o surpreendeu. Porque você disse que nunca mais queria me ver. Porque quando tentei te ligar 3 vezes depois da nossa separação, você desligou na minha cara. As lembranças dessas ligações voltaram como uma avalanche. Ele se lembrava das noites em que seu telefone tocava e o nome de Juliana aparecia na tela. Lembrava-se de como havia deixado a ligação cair na caixa postal, de como havia apagado as mensagens sem ouvi-las, de como havia finalmente bloqueado o número dela para se proteger da dor que, em cada contato, lhe causava. Isso não justifica, e começou, mas Juliana o interrompeu. Não justifica o quê?
Proteger meus filhos de um pai que havia deixado claro que não queria saber de mim? Gustavo, foi você quem estabeleceu as regras. Eu só as segui. O silêncio se estendeu entre eles como um abismo. Miguel começou a chorar. E sem pensar, Gustavo estendeu os braços. Posso? Juliana hesitou por um momento antes de assentir, passando-lhe cuidadosamente o bebê. O peso diminuto em seus braços foi como uma revelação. Miguel acalmou-se quase imediatamente, seus pequenos olhos abrindo para olhar diretamente os dele. Naquele momento, Gustavo sentiu algo que nunca havia experimentado. Um amor incondicional, feroz, protetor, que surgia de um lugar primitivo de sua alma. Amanhã ligarei para meu médico, disse, sua voz embargada pela emoção. Preciso ter certeza. Preciso de provas. Claro, respondeu Juliana, sem mostrar ofensa alguma por sua desconfiança. Eu também as quero. Você precisa saber a verdade, e eu preciso que você saiba que nunca mentiria sobre algo assim. Gustavo olhou para a mulher que havia sido sua esposa, buscando em seu rosto as mentiras que sua mente lhe dizia que deveriam estar ali. Mas tudo o que viu foi cansaço, medo e algo que parecia desesperança. Juliana havia perdido peso, seus pômulos estavam mais pronunciados, seus pulsos mais finos. Suas roupas, embora limpas, mostravam sinais de desgaste que sugeriam meses de dificuldades financeiras. Onde você estava morando? Perguntou. Em diferentes lugares, respondeu evasivamente. Gustavo, há coisas que preciso te explicar, mas esta noite não. As crianças precisam descansar e eu também. Podemos conversar amanhã? Ele assentiu, embora cada fibra de seu ser exigisse respostas imediatas. Mas ela tinha razão. Os bebês pareciam exaustos e Juliana estava claramente no limite de suas forças. Há fórmula para bebês na despensa, disse, transferindo Miguel de volta para os braços de sua mãe. E roupas limpas no armário. Se precisar de mais alguma coisa... Obrigada, interrompeu Juliana. Gustavo, sei que isso é inesperado. Sei que você tem razões para não confiar em mim. Mas eu prometo que amanhã você entenderá por que tive que vir aqui. Porque não tinha outra opção. Gustavo se dirigiu para a porta, mas parou no batente. Juliana, se esses bebês são realmente meus, tudo muda. Tudo. Você entende isso? Ela assentiu, abraçando Helena contra o peito. Eu entendo. E espero que você possa me perdoar por tê-lo mantido longe deles. Não foi por maldade, Gustavo. Foi por sobrevivência. Enquanto caminhava de volta para a mansão principal, sob as estrelas frias de julho, Gustavo sentiu que seu mundo cuidadosamente construído cambaleava em seus alicerces. No espaço de 1 hora, ele havia passado de ser um homem solteiro e bem-sucedido a ser possivelmente pai de gêmeos. A perspectiva o aterrorizava e o emocionava em igual medida. Em seu escritório, ele serviu-se de um uísque e sentou-se em frente à janela que dava para a casa de hóspedes, onde uma luz quente brilhava na sala principal. Lá dentro, Juliana provavelmente estava alimentando seus filhos. As palavras ainda pareciam surreais, mas com cada repetição em sua mente, tornavam-se mais reais, mais aterrorizantes e, estranhamente, mais esperançosas. O aroma do café brasileiro recém-passado misturava-se com o cheiro doce do talco infantil quando Gustavo acordou na manhã seguinte. Pela primeira vez em 2 anos, ele havia dormido profundamente, como se a presença de nova vida em sua propriedade tivesse acalmado alguma inquietude ancestral que nem sequer sabia que carregava. Ele sentou-se na cama, a luz dourada do amanhecer filtrando-se pelas cortinas de linho, e por um momento se perguntou se tudo havia sido um sonho elaborado. Mas então ele ouviu o choro de um bebê vindo do jardim e a realidade o atingiu com a força de um martelo. Helena e Miguel, seus filhos.
As palavras ressoaram em sua mente enquanto ele tomava banho e se vestia, escolhendo inconscientemente uma camisa mais casual do que o habitual, como se seu subconsciente já estivesse se adaptando à sua nova realidade. Da janela de seu quarto, podia ver a casa de hóspedes, onde uma figura esguia se movia atrás das cortinas translúcidas. Juliana estava acordada. Provavelmente havia estado acordada à noite, toda cuidando dos bebês. Uma pontada de algo que ele não queria identificar como culpa o atravessou. Seja o que for que ela havia enfrentado nos últimos meses, o havia feito completamente sozinha. Ao descer para a cozinha principal, encontrou Dona Lúcia, sua governanta de 63 anos, preparando o café da manhã com movimentos mais rígidos do que o usual. Dona Lúcia havia sido como uma segunda mãe para ele desde que a sua morreu, quando ele tinha 16 anos. A mulher conhecia todos os seus segredos, havia testemunhado todas as suas vitórias e derrotas, e especialmente havia presenciado em primeira mão o devastador fim de seu casamento com Juliana. "Bom dia, mijo", disse Dona Lúcia, sem se virar para vê-lo, sua voz carregada de uma tensão que ele reconheceu imediatamente. "Dormiu bem? Dona Lúcia, preciso que saiba que a senhorita Juliana está aqui com 2 bebês. Ela o interrompeu, finalmente virando-se para olhá-lo com seus olhos negros, cheios de preocupação maternal. "Já sei. Vi-os chegar ontem à noite da minha janela." Gustavo serviu-se de uma xícara de café, inalando o aroma familiar que sempre o tranquilizava. Dona Lúcia estava com a família Mendes há mais de 4 décadas. Havia cuidado de Gustavo desde que era criança, havia visto seu império imobiliário crescer, havia chorado com ele durante o divórcio. Se alguém merecia uma explicação, era ela. "Ela diz que são meus filhos", murmurou, sentando-se no banco ao lado da ilha de mármore, onde ele havia tomado café da manhã todas as manhãs nos últimos 20 anos. O rosto de Dona Lúcia endureceu quase imperceptivelmente. "E você acredita nela?" "Não sei o que acreditar. Os bebês... Tem meus olhos, Dona Lúcia, e as datas se encaixam com..." Ele parou, sentindo-se vulnerável de uma forma que não experimentava. "Há anos." "Mijo", disse Dona Lúcia, secando as mãos no avental antes de se aproximar dele. "Aquela mulher te despedaçou quando foi embora. Eu te vi chorar nesta mesma cozinha noites inteiras. Te vi parar de comer, parar de dormir, se tornar uma sombra do que era." "Eu sei, mas..." "Não tem mas." Ela o interrompeu com a firmeza maternal que havia usado quando ele era adolescente. "Se essas crianças são suas, então vamos enfrentar isso juntos como família. Mas você não vai permitir que ela o manipule de novo. Desta vez, vamos fazer as coisas direito." Gustavo assentiu, agradecido pela lealdade incondicional de Dona Lúcia, mas também consciente da complexidade da situação. "Liguei para o Dr. Cardoso. Ele vem esta tarde para examinar os bebês e coletar as amostras para os testes de DNA." "Bom", aprovou Dona Lúcia. "E enquanto isso, eu cuido para que eles tenham tudo o que precisam. Bebês são bebês, não importa as circunstâncias." Naquele momento, a campainha da porta principal ressoou por toda a casa. Gustavo olhou para o relógio. Eram apenas 8 da manhã. "Você espera alguém?" Dona Lúcia negou com a cabeça, mas algo em sua expressão sugeria que ela sabia exatamente quem poderia ser. Gustavo caminhou até a entrada principal, olhando através da ocular digital. Do outro lado estava Fernando Dias, seu advogado e melhor amigo desde a universidade, com 2 cafés do Starbucks nas mãos e uma expressão de preocupação que ele conhecia muito bem. "Você chegou cedo", disse Gustavo ao abrir a porta. "Dona Lúcia me ligou", respondeu Fernando sem rodeios, entrando diretamente no hall. "Ela diz que a Juliana está aqui."
Gustavo fechou os olhos. Claro que Dona Lúcia havia ligado para Fernando. Durante seu divórcio, os dois haviam formado uma aliança protetora ao redor dele, decididos a evitar que ele fosse machucado novamente. Ela está na casa de hóspedes, com os bebês. Bebês? Fernando parou abruptamente, o café quase derramando de suas mãos. No plural? Gêmeos. Ela diz que são meus. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernando colocou os cafés sobre a mesa da entrada e passou as mãos pelos cabelos escuros. Um gesto que Gustavo conhecia bem e que indicava que sua mente legal já estava analisando todas as implicações possíveis. Gustavo, irmão, você precisa pensar nisso friamente. Sabe o que isso significa para seu patrimônio? Para a empresa? Se essas crianças são realmente suas... Eu sei, ele o interrompeu. Acredite, já pensei em todas as complicações legais e financeiras. Mas, Fernando, quando os vi ontem à noite, quando tive o Miguel nos braços... Não, disse Fernando firmemente. Você não pode tomar decisões baseadas em emoções. Não de novo. Lembre-se de como terminou da última vez que confiou cegamente na Juliana. As palavras doeram porque eram verdadeiras. Gustavo se lembrava vividamente do dia em que descobriu que Juliana estava mantendo segredos sobre suas finanças pessoais, como havia usado o nome dele para obter créditos que ele desconhecia, como havia mentido sobre contatos com seu ex-namorado. A traição havia sido tão completa que ele demorou meses para começar a reconstruir sua capacidade de confiar em seu próprio julgamento. Os testes de DNA estarão prontos em 1 semana, murmurou. Até então, não tomarei nenhuma decisão definitiva. Bom, aprovou Fernando, e enquanto isso, eu vou fazer algumas investigações discretas. Preciso saber onde a Juliana esteve nesses 2 anos, como ela tem vivido, se há outras pessoas envolvidas. Gustavo assentiu, embora algo dentro dele se rebelasse contra a ideia de investigar a mãe de seus possíveis filhos como se fosse uma criminosa. Mas a lógica de Fernando era sólida. Ele precisava de informações antes de tomar qualquer decisão que pudesse afetar o resto de sua vida. Mais uma coisa, acrescentou Fernando. Quero que você documente tudo. Cada conversa, cada pedido que ela fizer, cada momento que você passar com essas crianças. Se isso se complicar legalmente, precisaremos de um registro completo. Enquanto Fernando se dirigia para a porta, Gustavo ficou no hall, olhando para o jardim onde a casa de hóspedes parecia irradiar um calor que sua mansão principal havia perdido há anos. No meio da manhã, Gustavo se dirigiu à casa de hóspedes com uma bandeja que Dona Lúcia havia preparado meticulosamente. Café fresquinho, pães doces da melhor padaria do bairro, frutas frescas cortadas e suco de laranja natural. Era um gesto que pretendia ser cordial, mas que também lhe dava uma desculpa para observar mais de perto Juliana e os bebês sob a luz do dia. Ele encontrou a porta entreaberta e, através da fresta, pôde ver Juliana sentada no sofá, amamentando Helena, enquanto Miguel dormia em um berço improvisado feito com almofadas do sofá. A cena tinha uma intimidade maternal que o atingiu inesperadamente. Juliana havia perdido a pose de elegante que ele se lembrava. Agora parecia completamente natural, vulnerável, concentrada inteiramente no bem-estar dos bebês. "Bom dia", disse suavemente, batendo na porta antes de entrar. Juliana levantou o olhar e Gustavo pôde ver as olheiras que emolduravam seus olhos verdes. "Bom dia. Espero que não tenhamos te acordado ontem à noite. Miguel ficou inquieto até às 4. Não me incomodou", mentiu, colocando a bandeja sobre a mesa de centro. "Dona Lúcia preparou isso para você. Diz que mães que amamentam precisam se alimentar bem." Um pequeno e genuíno sorriso cruzou o rosto de Juliana. "Dona Lúcia sempre foi muito maternal comigo. Diga a..."
Ela que agradeço muito. Gustavo sentou-se na cadeira em frente ao sofá, mantendo uma distância prudente, mas estudando atentamente as feições de Helena. A bebê tinha o cabelo escuro de Juliana, mas quando abriu brevemente os olhos, a cor âmbar era inconfundível. Seu coração acelerou involuntariamente. O Dr. Cardoso virá esta tarde, anunciou, para examiná-los e coletar as amostras para os testes de DNA. Claro, respondeu Juliana sem defensividade. Gustavo, preciso que saiba que entendo completamente sua precaução. Depois de como as coisas terminaram entre nós, é normal que você desconfie. O ar entre eles se tornou denso, com o peso das lembranças não mencionadas. A última briga havia sido brutal, cheia de acusações e contra-acusações, palavras projetadas para ferir o mais profundamente possível. Gustavo lembrava-se de ter gritado que nunca mais poderia confiar nela, que preferia ficar sozinho o resto de sua vida a suportar outra traição. Onde você esteve, Juliana? Perguntou diretamente. Preciso saber o que aconteceu nesses 2 anos. Ela transferiu Helena para o ombro, batendo suavemente nas costas dela até que a bebê arrotasse. É complicado, Gustavo. Depois que saí daqui, fiquei muito perdida, devastada, cometi erros. Que tipo de erros? Juliana ficou em silêncio por um momento, olhando para a janela onde o jardim se estendia em toda a sua glória matutina. Eu me casei, disse finalmente, sua voz quase um murmúrio. As palavras atingiram Gustavo como um soco físico. Você se casou? Com Renato Guimarães, um empresário de transportes de Porto Alegre. O conheci 6 meses depois da nossa separação. Eu estava quebrada, Gustavo, completamente destruída. Renato foi gentil comigo. Me ofereceu estabilidade, uma nova vida longe de todas as lembranças dolorosas. Gustavo sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Você está casada agora? Não, respondeu rapidamente. Renato morreu em um acidente automobilístico há 8 meses. Mas, Gustavo, há algo mais que você precisa saber. Quando Renato morreu, descobri que ele estava envolvido em coisas perigosas. Lavagem de dinheiro, transporte de mercadorias ilegais. Havia gente muito ruim me procurando, pensando que eu sabia algo sobre suas operações. O estômago de Gustavo se contraiu. Gente perigosa? Por isso não pude te contatar quando soube que estava grávida. Por isso desapareci completamente. Tive que mudar minha identidade, viver escondida. Os bebês nasceram em um hospital público de Campinas sob um nome falso. Tenho fugido, Gustavo, mantendo Helena e Miguel seguros. Gustavo levantou-se abruptamente, começando a andar pelo quarto. Espere. Você está me dizendo que há criminosos te procurando? Que ao vir para cá você os trouxe diretamente para minha casa? Não, disse Juliana firmemente. Acho que finalmente os perdi. Tenho sido muito cuidadosa, Gustavo. Mudei de cidade 4 vezes, usei dinheiro em espécie para tudo, evitei qualquer rastro eletrônico. Ninguém sabe que estou aqui. Acha? A voz de Gustavo subiu de volume e Miguel se agitou em seu berço improvisado. Acha que os perdeu? Juliana, se há alguma possibilidade de que nos tenham seguido. Não nos seguiram, ela insistiu. Gustavo, eu não tinha outra opção. Os bebês precisavam de atenção médica que eu não podia custear. Precisavam de um lar estável, precisavam do pai. Gustavo parou junto à janela, suas mãos pressionadas contra o vidro. Sua mente racional gritava que ele deveria expulsar Juliana imediatamente, chamar segurança privada, proteger sua propriedade e sua empresa de qualquer possível ameaça. Mas quando ele se virou e viu Miguel acordando com um pequeno bocejo que mostrava sua pequena língua rosada, sentiu que seu coração se derretia de uma forma que nunca havia experimentado. Se você estiver mentindo sobre algo, disse finalmente,
Sua voz baixa, mas carregada de advertência. Se houver algo mais que não está me dizendo, juro por Deus que... Não estou mentindo, interrompeu Juliana. Sei que você não tem motivos para acreditar em mim, mas estou te dizendo a verdade absoluta. Estes são seus filhos, Gustavo. Viemos aqui porque não temos mais ninguém no mundo. Naquele momento, Helena começou a chorar e automaticamente Gustavo se aproximou do sofá. Posso? Perguntou, estendendo os braços. Juliana passou a beber sem hesitar, e quando Gustavo a tomou em seus braços, Helena acalmou-se imediatamente, seus pequenos olhos abrindo para olhá-lo com o que parecia reconhecimento. O momento foi tão intenso que Gustavo teve que fechar os olhos para manter o controle de suas emoções. Ela sabe que você é o pai dela, murmurou Juliana, e havia lágrimas em sua voz. Ambos sabem. É como se tivessem esperado para te conhecer. Gustavo olhou para baixo, estudando o rosto perfeito de Helena, memorizando cada detalhe. A pequena marca de nascença perto de sua orelha esquerda, a maneira como seus dedinhos se agarravam à sua camisa, o peso quente de seu corpinho contra seu peito. Juliana, disse sem desviar o olhar de Helena, se algo do que me disse for mentira, se houver algum perigo para essas crianças por sua culpa, nunca te perdoarei. Eu entendo, respondeu ela, e aceito essa responsabilidade. Mas, Gustavo, também preciso que você entenda que tudo o que fiz nos últimos 2 anos foi para protegê-los. Inclusive, me afastar de você quando mais precisava. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de anos de dor, desconfiança e agora a frágil esperança de uma segunda chance que nenhum dos dois havia buscado, mas que ambos precisavam desesperadamente. O Dr. Cardoso chegou pontualmente às 3 da tarde, carregando uma maleta médica e a expressão séria que Gustavo lembrava das consultas durante seu casamento com Juliana. Germano Cardoso havia sido seu médico de família por mais de uma década. Um homem discreto de 60 anos que havia atendido de tudo, desde gripes até a crise nervosa de Gustavo durante o divórcio. Gustavo, ele o cumprimentou com um aperto de mãos firme enquanto caminhavam para a casa de hóspedes. Dona Lúcia me explicou a situação por telefone. Devo admitir que estou surpreso. Não mais do que eu, murmurou Gustavo, batendo suavemente na porta antes de entrar. Juliana havia preparado os bebês para a visita médica, vestindo Helena com um macacão rosa claro e Miguel com um azul celeste. Eles estavam acordados e alertas, seus pequenos olhos seguindo os movimentos dos adultos com a curiosidade natural dos recém-nascidos. Ao ver o Dr. Cardoso, Juliana mostrou uma mistura de alívio e apreensão. Doutora Juliana, cumprimentou Cardoso cordialmente. Gustavo havia esquecido que Juliana também era médica, uma pediatra que havia abandonado sua carreira depois de se casar com ele, uma decisão que agora parecia carregada de ironia, considerando as circunstâncias. Doutor Cardoso, obrigada por vir, respondeu ela. Sei que isso é incomum. Os bebês parecem saudáveis à primeira vista, observou. O médico enquanto se aproximava para examinar Helena. Você pode me dar o histórico clínico completo deles? Durante a hora seguinte, Gustavo observou enquanto o Dr. Cardoso realizava um exame exaustivo de ambos os bebês. Ele verificou os reflexos, mediu o peso e a altura, ouviu seus corações e pulmões e examinou cuidadosamente cada aspecto de seu desenvolvimento. Os gêmeos se comportaram surpreendentemente bem durante o procedimento, como se sentissem que era importante para o futuro deles. São bebês completamente normais e saudáveis, anunciou finalmente o Dr. Cardoso. Considerando que foram prematuros, estão se desenvolvendo excelentemente. Helena pesa 3,2 quilos e Miguel 3,4. Seus reflexos são perfeitos, seus pulmões estão limpos e não vejo sinais de nenhum problema de desenvolvimento. E sobre a semelhança física? Perguntou Gustavo, sentindo-se um pouco ridículo.
mas precisando ouvir uma opinião profissional. O Dr. Cardoso sorriu levemente. Gustavo, tenho sido seu médico tempo suficiente para conhecer suas características genéticas. Esses bebês têm sua cor de olhos, a forma do seu nariz e até aquela pequena covinha no queixo que você tem. Também tem as características da Juliana, claro, mas a combinação é bastante óbvia. Gustavo sentiu como se finalmente pudesse respirar completamente. Quando teremos os resultados dos testes de DNA? Em uma semana, respondeu o doutor enquanto coletava as amostras necessárias com cotonetes estéreis. Mas Gustavo, como seu médico e como alguém que os conhece a ambos, posso te dizer que estes são definitivamente seus filhos. As características genéticas são muito específicas para serem coincidência. Depois que o Dr. Cardoso foi embora, Gustavo ficou na casa de hóspedes, sentado no chão ao lado de uma manta onde havia colocado os bebês. Helena e Miguel estavam deitados de costas, agitando seus pequenos braços e pernas, emitindo os sons suaves e gorgolejos que caracterizam os recém-nascidos saudáveis. Como é que eu sei instintivamente como carregá-los? Perguntou a Juliana, que preparava mamadeiras na pequena cozinha. Nunca tive experiência com bebês. É instinto paternal, respondeu ela com um sorriso que foi o primeiro genuinamente feliz que ele havia visto desde a chegada dela. Os pais biológicos geralmente têm uma conexão natural com seus filhos, mesmo sem experiência prévia. Gustavo pegou Miguel, que imediatamente se aconchegou contra seu peito, seus pequenos dedos agarrando o tecido de sua camisa. O peso do bebê, seu calor, o suave som de sua respiração, tudo parecia profundamente correto de uma forma que desafiava a lógica. Juliana, preciso saber mais sobre Renato, disse sem desviar o olhar de Miguel. Se realmente houve ameaças, se há alguma possibilidade de perigo. Renato era um bom homem que tomou más decisões, respondeu ela, sentando-se ao lado dele no chão. No início, nosso relacionamento foi feliz. Ele me ajudou a curar depois de nós. Mas gradualmente comecei a notar coisas estranhas. Ligações em altas horas, viagens de negócios repentinas, dinheiro em espécie que ele não conseguia explicar. Você confrontou essas inconsistências? Eu tentei, mas Renato era muito hábil em evitar perguntas. Dizia que seus negócios de transporte exigiam flexibilidade, que ele lidava com clientes que preferiam discrição. Quando engravidei, estava tão concentrada em me cuidar que parei de fazer perguntas. Gustavo processou essa informação, sua mente empresarial analisando automaticamente os riscos e as implicações. E depois da morte dele, homens apareceram em minha casa 3 dias depois do funeral. Queriam saber sobre documentos, contas bancárias, contatos de Renato. Quando eu disse que não sabia de nada, eles ficaram agressivos. Naquela mesma noite, eu empacotei o pouco que pude carregar e desapareci. Por que você não foi à polícia? Juliana o olhou com uma expressão que misturava tristeza e pragmatismo. Gustavo, quando você é casada com alguém envolvido em atividades ilegais, mesmo sem saber, a polícia nem sempre é sua aliada. Especialmente quando você é uma viúva grávida sem recursos ou conexões. Era mais seguro simplesmente desaparecer. Helena começou a se agitar e Gustavo a pegou automaticamente, embalando-a suavemente enquanto seus pensamentos giravam. A história de Juliana era crível, mas também terrificante em suas implicações. Se realmente havia criminosos a procurando, sua presença em sua casa poderia colocá-los todos em perigo. Você teve algum contato suspeito nos últimos meses? Perguntou. Alguém perguntando por você, seguindo você? Não desde que saí de Porto Alegre há 6 meses. Tenho sido muito cuidadosa, Gustavo. Mudei minha aparência, usei apenas dinheiro em espécie
Evitei todos os lugares onde poderia ser reconhecida. Até parei de usar meu nome verdadeiro. Que nome você tem usado? Maria Helena Sandoval, respondeu. Consegui documentos falsos através de uma organização que ajuda mulheres em situações perigosas. A realidade do que Juliana havia enfrentado começou a se assentar na mente de Gustavo. Ela havia estado completamente sozinha, grávida, fugindo de ameaças reais, protegendo seus filhos com recursos limitados. Parte dele se sentia impressionada com sua força. Outra parte estava furiosa por ela não ter recorrido a ele antes. Juliana, independentemente do que aconteceu entre nós, se você tivesse vindo a mim quando Renato morreu, eu teria te ajudado. Você não teria que passar por tudo isso sozinha. Lágrimas apareceram nos olhos de Juliana. Gustavo, da última vez que conversamos, você me disse que preferia que eu desaparecesse da sua vida para sempre. Como eu ia aparecer na sua porta grávida pedindo ajuda depois disso? O silêncio se estendeu entre eles, carregado de dor e arrependimento. Gustavo se lembrava dessas palavras, lembrava-se de tê-las gritado em um momento de dor e traição. Nunca imaginou que Juliana as levaria tão literalmente que elas a impediriam de buscar sua ajuda quando mais precisava. Eu não sabia que você estava grávida, murmurou finalmente. Porque eu não podia te dizer, respondeu ela. Não depois de como terminamos. Enquanto embalava Helena, Gustavo percebeu que estavam presos às consequências de decisões tomadas em momentos de dor emocional extrema. As palavras ditas com raiva haviam criado um abismo que havia mantido uma família separada durante os momentos mais cruciais de sua formação. Fevereiro chegou com uma transformação sutil, mas profunda, na mansão Mendes. Os corredores que durante 2 anos haviam ressoado unicamente com os passos medidos de Gustavo e o suave murmúrio de Dona Lúcia agora vibravam com uma energia completamente nova. O choro intermitente dos bebês misturava-se com as conversas sussurradas entre Juliana e Dona Lúcia sobre horários de alimentação e trocas de fraldas. Gustavo havia estabelecido uma rotina que o surpreendia por quão natural se sentia. Todas as manhãs, depois do banho e antes de verificar os e-mails de trabalho, ele caminhava até a casa de hóspedes para verificar como Helena e Miguel haviam passado a noite. Ele descobriu que tinha uma habilidade particular para acalmar Miguel quando o bebê ficava irritado, algo que secretamente o enchia de orgulho paternal. Você tem mãos mágicas com ele, comentou Juliana uma manhã enquanto observava Gustavo embalar Miguel contra o peito. É como se ele soubesse instintivamente que você é o pai dele. Mas nem tudo era harmonia doméstica. Dona Lúcia, embora tivesse aceitado a presença de Juliana e os bebês com a graça que caracterizava sua natureza maternal, mantinha uma vigilância discreta, mas constante. Gustavo a surpreendia frequentemente observando Juliana com olhos calculistas, como se estivesse avaliando cada gesto, cada palavra, cada expressão. O que você realmente pensa dela? Perguntou Gustavo uma tarde, enquanto Dona Lúcia preparava o jantar na cozinha principal. Os bebês são anjinhos, respondeu Dona Lúcia cuidadosamente, evitando a pergunta direta. Mas Mijo, uma mulher desesperada, pode fazer coisas que uma mulher segura nunca faria. E Juliana tem estado muito desesperada por muito tempo. Você acha que ela está mentindo sobre algo? Dona Lúcia parou de picar legumes, suas mãos calejadas descansando sobre a faca. Acho que ela está te contando a verdade dela, Gustavo. Mas a verdade de uma pessoa pode ter muitas camadas, como uma cebola. E algumas camadas doem mais que outras quando você as descasca. Naquela mesma tarde, Fernando chegou com uma pasta cheia de documentos e uma expressão que Gustavo reconheceu imediatamente como sua cara de advogado preocupado. Contratei um investigador particular.
anunciou sem rodeios enquanto se sentavam no escritório de Gustavo, para verificar a história da Juliana sobre Renato Guimarães e as supostas ameaças. E o que encontraram? Renato Guimarães de fato morreu em um acidente automobilístico há 8 meses. Fernando leu de suas anotações. Ele era dono de uma empresa de transportes em Porto Alegre chamada Transportadora Gaúcha. Mas aqui é onde fica interessante. A empresa está sendo investigada por lavagem de dinheiro e tráfico de mercadorias ilegais. Gustavo sentiu um nó no estômago. Então Juliana estava dizendo a verdade. Sobre essa parte, sim. Mas, irmão, há algo mais. O investigador não conseguiu encontrar nenhum registro de casamento entre Juliana e Renato Guimarães. O mundo parou. O que isso significa? Significa que ou eles se casaram sob nomes falsos, ou Juliana mentiu para você sobre estar casada com ele. E se ela mentiu sobre isso? Poderia estar mentindo sobre tudo, terminou Gustavo, sentindo como o chão se movia sob seus pés. Não quero tirar conclusões precipitadas, continuou Fernando, mas você precisa considerar a possibilidade de que Juliana estivesse envolvida mais profundamente nos negócios de Renato do que está te dizendo. Ou que o relacionamento dela com ele fosse diferente do que ela afirma. Gustavo levantou-se de sua cadeira, caminhando em direção à janela que dava para o jardim onde podia ver Juliana empurrando um carrinho de bebê duplo pelo caminho de cascalho. Helena e Miguel estavam cobertos com mantas térmicas, seus pequenos rostos mal visíveis sob os gorros de lã. O que você sugere que eu faça? Confrontá-la, respondeu Fernando imediatamente. Pergunte diretamente sobre o casamento. A reação dela dirá tudo o que você precisa saber. E se ela for embora? Se ela pegar os bebês e desaparecer de novo? Então você saberá que ela tinha algo a esconder, disse Fernando com a lógica implacável que o havia tornado um dos melhores advogados de São Paulo. Gustavo, sei que esses bebês despertaram sentimentos em você que não esperava. Mas você não pode basear decisões de vida em emoções, especialmente quando há tantas inconsistências na história dela. Enquanto observava Juliana se inclinar para ajustar as mantas dos bebês, Gustavo se sentiu preso entre seu coração e sua mente, entre o instinto paternal que crescia a cada dia e a desconfiança que Fernando alimentava sistematicamente com cada nova revelação. Naquela noite, Gustavo não conseguiu dormir. Ficou acordado até as 2 da manhã, passeando pelo quarto, enquanto as palavras de Fernando ecoavam em sua mente como sinos de advertência. Finalmente, vestiu um roupão e caminhou silenciosamente até a casa de hóspedes, onde uma luz tênue brilhava na janela da sala. Encontrou Juliana sentada no sofá, alimentando Helena com uma mamadeira, enquanto Miguel dormia prazerosamente em seu berço portátil. A cena doméstica o atingiu com uma ternura inesperada, mas ele conseguiu manter sua resolução. Precisamos conversar, disse suavemente, sentando-se na cadeira em frente a ela. Às 2 da manhã? Perguntou Juliana, mas algo em sua expressão sugeria que ela estava esperando essa conversa. Fernando contratou um investigador particular para verificar sua história. Começou sem rodeios. Ele encontrou o certificado de óbito de Renato, confirma as investigações sobre a empresa dele, mas Juliana não encontrou nenhum registro de casamento entre vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena terminou sua mamadeira e Juliana a colocou contra o ombro, batendo automaticamente em suas costas, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. Não estávamos legalmente casados, admitiu finalmente, sua voz apenas um sussurro. Por que você mentiu para mim? Porque vivíamos como casados, respondeu, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. Gustavo, quando cheguei em Porto Alegre, estava despedaçada. Renato me ofereceu uma nova vida, um lar, estabilidade,
Nos apresentávamos como marido e mulher, mas ele nunca conseguiu se divorciar oficialmente de sua primeira esposa. Por que não? Porque ela desapareceu há 10 anos. Sem corpo, sem certidão de óbito, Renato não podia se declarar viúvo nem obter um divórcio. Legalmente, ele continuava casado com uma mulher que provavelmente estava morta. Gustavo processou essa informação, sentindo como as peças de um quebra-cabeça começavam a se encaixar de maneira diferente. Então você viveu com ele como sua companheira de fato? Durante 1 ano e meio, sim. E quando engravidei, Renato estava emocionado. Acreditava que os bebês eram dele porque nunca lhe disse que eu tinha estado com você pouco antes de conhecê-lo. O quê? A voz de Gustavo subiu de volume e Helena se assustou nos braços de Juliana. Na noite anterior a conhecer Renato, eu vim te procurar, confessou Juliana. Você se lembra daquela noite de setembro quando apareci em seu escritório? Você disse que já era tarde demais para nós, que você tinha decidido seguir em frente sozinho. As lembranças voltaram como uma avalanche. Gustavo se lembrava vividamente daquela noite. Juliana havia aparecido em seu escritório depois das 10, implorando por uma chance para explicar suas mentiras passadas, para tentar reparar seu casamento. Ele havia ficado furioso, machucado, e a havia rejeitado categoricamente. Mas ele também se lembrava que eles haviam terminado fazendo amor no sofá de seu escritório. Uma despedida apaixonada e dolorosa que havia deixado ambos emocionalmente devastados. Renato pensava que era o pai, continuou Juliana. E eu deixei que ele pensasse porque era mais fácil do que admitir que eu tinha estado com você. Porque eu sabia que você nunca mais ia querer saber de mim. Mas quando nasceram, você devia ter percebido que... Os olhos, sussurrou Juliana. Quando Helena abriu os olhos pela primeira vez no hospital, vi sua cor exata. Renato estava tão emocionado que não percebeu os detalhes, mas eu soube imediatamente que eram seus. E você não contou a ele? Como eu podia? Gustavo, Renato tinha sido minha salvação durante os meses mais sombrios da minha vida. Ele me deu um lar, cuidou de mim durante a gravidez, estava preparando um quarto para os bebês. Como eu ia destruir o mundo dele, dizendo que os filhos que ele esperava não eram dele. Gustavo levantou-se e caminhou até a janela, olhando para o jardim banhado pela luz da lua. Então Renato morreu, pensando que Helena e Miguel eram seus filhos. Sim. E quando aqueles homens apareceram depois da morte dele, não estavam apenas procurando informações sobre os negócios ilegais dele. Também queriam saber sobre os bebês, sobre a família dele. Quando eu disse que não sabia nada sobre os negócios de Renato, um deles me disse que me vigiaria, que se as crianças fossem realmente de Renato, poderiam ser valiosas para eles de alguma forma. Valiosas como? Não sei exatamente, mas acho que Renato lhes devia dinheiro, muito dinheiro. E esses homens pensaram que poderiam usar Helena e Miguel como garantia ou vingança. A história começava a fazer sentido de uma maneira terrificante. Gustavo percebeu que Juliana não só havia estado fugindo para proteger os bebês de criminosos, mas havia estado protegendo crianças que nem sequer eram biologicamente relacionadas com o homem que havia causado o perigo. Por isso você veio aqui, murmurou, não só porque precisava de ajuda. Você veio porque sabia que se algo te acontecesse, eu seria o único que poderia protegê-los realmente. Sim, admitiu Juliana. E porque você merecia conhecer seus filhos, independentemente de tudo o que aconteceu entre nós. Os dias seguintes passaram em uma estranha mistura de tensão e rotina doméstica. Gustavo havia decidido não contar imediatamente a Fernando sobre as novas revelações de Juliana, precisando de tempo para processar tudo ele mesmo. Ele observava constantemente Juliana, buscando sinais de mentira.
Mas o único que via era uma mulher exausta tentando criar 2 bebês enquanto carregava. Segredos que a haviam mantido fugindo por meses. A primeira semana de março trouxe consigo uma surpresa inesperada quando a campainha da mansão tocou às 10 da manhã. Gustavo abriu a porta para encontrar uma mulher de uns 40 anos, com o cabelo preto preso em uma trança grossa e olhos que eram uma versão mais intensa dos de Juliana. "Gustavo Mendes?" perguntou a mulher com um sotaque mineiro carregado. "Sim. Em que posso ajudar?" "Sou Regina Fernandes, irmã da Juliana. Vim de Minas Gerais porque estou muito preocupada com minha irmã." O estômago de Gustavo se contraiu. "Como soube que ela estava aqui?" "Juliana me enviou uma carta há 2 semanas. Me disse que havia vindo te procurar, que estava com seus filhos. Vim assim que consegui o dinheiro para a viagem." Regina estudou o rosto de Gustavo com uma intensidade que o deixou imediatamente nervoso. "É verdade? Esses bebês são realmente seus?" "Os testes de DNA o confirmarão na próxima semana", respondeu Gustavo cuidadosamente. "Mas você já sabe, não é?" insistiu Regina. "Você os viu e soube que eram do seu sangue." Gustavo assentiu lentamente. "Quer vê-la?" "Claro. Mas primeiro preciso falar com você a sós." Conduziram Regina até o escritório, onde ela se sentou com as costas rígidas e as mãos firmemente cruzadas sobre o colo. Sua presença preenchia o quarto com uma energia protetora que lembrava vagamente Dona Lúcia. "Senhor Mendes, minha irmã sofreu muito nestes últimos anos. Quando se divorciou de você, chegou à minha casa em Minas Gerais completamente despedaçada. Não comia, não dormia, chorava constantemente. Pensei que nunca se recuperaria. Regina, o que aconteceu entre Juliana e eu? Foi culpa de ambos." Ela o interrompeu firmemente. "Não vim aqui para julgá-lo. Vim porque quando Juliana foi embora com aquele homem Renato, eu sabia que ela estava cometendo um erro. Estava fugindo da dor, não buscando a felicidade." "Você conheceu Renato?" "Uma vez. Ele veio buscar a Juliana quando ela estava ficando comigo. Parecia um bom homem, mas havia algo em seus olhos. Algo que me fez desconfiar. Ele estava muito ansioso para levá-la para longe da família." Gustavo inclinou-se para a frente. "Que tipo de ansiedade?" "Como se tivesse pressa para isolá-la, para fazer com que dependesse completamente dele. E quando Juliana me escrevia de Porto Alegre, suas cartas eram diferentes, mais reservadas, menos como ela mesma." "Você sabia sobre a gravidez?" Regina negou com a cabeça. "Não, até que recebi a carta há 2 semanas. Nessa carta, Juliana me confessou que os bebês não eram de Renato, mas sim seus. Me disse que havia mantido o segredo porque tinha medo." "Medo de quê?" "De que você os rejeitasse como havia rejeitado a ela. De que preferisse não saber que existiam antes de ter que lidar com as complicações." As palavras atingiram Gustavo como socos físicos. "Eu nunca teria rejeitado meus filhos." "Mas ela não podia ter certeza disso, podia? Porque da última vez que falou com você, você lhe disse palavras muito cruéis. Você disse que nunca mais queria vê-la." Gustavo fechou os olhos, lembrando-se daquela conversa final com uma clareza dolorosa. "Eu estava furioso, machucado. Disse coisas que não deveria ter dito. E minha irmã acreditou", disse Regina suavemente. "Senhor Mendes, Juliana sempre foi sensível demais às palavras duras. Quando nossos pais morreram, ela tinha apenas 16 anos. Eu a criei e sei que quando alguém que ela ama lhe diz que não a quer ver nunca mais, ela leva ao pé da letra. Ela deveria ter sabido que... Deveria ter sabido o quê? Que você não estava falando sério quando gritou que preferia ficar sozinho o resto de sua vida. Senhor Mendes, minha irmã o amava com uma intensidade que me assustava. Sua rejeição quase a destruiu." Regina levantou-se e caminhou até a janela.
Vim aqui porque preciso saber quais são suas intenções. Esses bebês também são meu sangue. Se você não está preparado para ser um pai verdadeiro para eles, para dar a Juliana a estabilidade que ela precisa, então levarei minha irmã de volta para Minas Gerais comigo. Você não pode fazer isso, respondeu Gustavo automaticamente. Não posso. Senhor Mendes, você tem dinheiro e poder, mas esses bebês precisam de mais que isso. Precisam de um pai que esteja completamente comprometido, não alguém que os veja como um fardo ou uma complicação. A conversa foi interrompida por uma batida suave na porta. Dona Lúcia espiou a cabeça. Com licença, senhor Gustavo, mas a senhorita Juliana está perguntando se pode falar com o senhor. Os bebês estão inquietos. Diga a ela que já vou, respondeu Gustavo. Ele se virou para Regina. Você vem comigo? Sim, disse Regina. É hora de ver minha irmã e meus sobrinhos. O reencontro entre as irmãs foi intensamente emotivo. Juliana desabou em lágrimas ao Letiu. Ver Regina, e pela primeira vez desde sua chegada, Gustavo pôde ver a mulher vulnerável que se escondia atrás da fachada de fortaleza que ela havia mantido por semanas. Os bebês, como se sentissem a tensão emocional, começaram a se agitar até que Regina os pegou nos braços com a experiência natural de quem havia criado sua irmã mais nova. Helena tem seus olhos quando você era bebê, murmurou Regina para Juliana enquanto embalava a pequena. E Miguel, meu Deus, é idêntico ao papai quando jovem. Você acha que fiz o certo vindo para cá? Perguntou Juliana, sua voz cheia de incerteza. Você fez o que tinha que fazer para proteger seus filhos, respondeu Regina firmemente, lançando um olhar significativo para Gustavo. Agora, a pergunta é o que vai acontecer depois. Durante os dias seguintes, a presença de Regina mudou a dinâmica de toda a casa. Ela era protetora com Juliana, mas respeitosa com Gustavo. Observava tudo com olhos críticos, mas justos. Dona Lúcia e ela desenvolveram imediatamente uma afinidade natural. Duas mulheres que haviam dedicado suas vidas a cuidar de outros. Essa irmã tem bom senso, comentou Dona Lúcia a Gustavo, enquanto preparavam café uma manhã. Vê as coisas como são, sem drama, mas sem ingenuidade também. Na quarta-feira daquela semana, chegaram os resultados dos testes de DNA. O Dr. Cardoso os entregou pessoalmente, com um sorriso que confirmava o que todos já sabiam em seus corações. 99,99% de probabilidade de paternidade, leu Gustavo no documento oficial. Helena e Miguel Mendes são definitivamente meus filhos. A confirmação científica deveria ter trazido alívio, mas em vez disso, Gustavo sentiu-se oprimido pelo peso da responsabilidade real. Não havia mais dúvidas, não havia mais incerteza que lhe permitisse manter distância emocional. Esses bebês eram seus, e cada decisão que ele tomasse de agora em diante afetaria suas vidas para sempre. Naquela noite, enquanto jantavam na casa principal pela primeira vez todos juntos, Regina levantou a pergunta que ele havia evitado. Quais são seus planos a longo prazo, Gustavo? Perguntou diretamente. Você não pode manter a Juliana e os bebês indefinidamente na casa de hóspedes, como se fossem convidados temporários. Estou considerando minhas opções, respondeu ele cuidadosamente. Que opções? Insistiu Regina. Ou você reconstrói uma família com minha irmã, ou estabelece um acordo de custódia compartilhada, ou permite que ela vá embora e mantém contato como pai ausente. Mas você tem que decidir. Não é tão simples, murmurou Gustavo. Por que não? Porque você tem medo de ser ferido de novo. Porque seu orgulho não pode admitir que talvez você também tenha cometido erros? Regina, interveio Juliana suavemente, não é justo pressioná-lo assim. Não é justo? Replicou Regina. Juliana, você está apaixonada por este homem há 5 anos. Teve os filhos dele. Quase se destruiu tentando ser a esposa perfeita para ele. E depois, quase se destruiu de novo quando acabou.
Você não acha que merece saber se ele tem alguma intenção de lutar por esta família? O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena começou a se agitar e automaticamente Gustavo a pegou nos braços, embalando-a suavemente enquanto processava as palavras de Regina. Preciso de tempo, disse finalmente. Quanto tempo? Perguntou Regina implacavelmente. Não sei. Porque, enquanto você decide, minha irmã está em um limbo emocional e esses bebês estão crescendo sem estabilidade real. E além disso, acrescentou, sua voz ficando mais séria, ainda há a questão daqueles homens que podem estar procurando por ela. A menção do perigo potencial gelou o ambiente. Gustavo estava tão concentrado nas dinâmicas familiares que havia parado de pensar nas ameaças externas que haviam trazido Juliana à sua porta. Você teve algum contato suspeito? Perguntou a Juliana. Não, mas isso não significa que o perigo tenha desaparecido, respondeu. Regina tem razão. Não posso manter Helena e Miguel nesta incerteza indefinidamente. Gustavo olhou para a mulher que havia sido sua esposa, carregando a filha que compartilhavam, rodeada de uma família que ele havia perdido e que agora tinha a oportunidade de recuperar. Pela primeira vez em semanas, ele se permitiu imaginar como seria realmente reconstruir uma vida com eles, e o pensamento o aterrorizava tanto quanto o atraía. A decisão chegou de maneira inesperada na sexta-feira, pela manhã, quando Gustavo estava revisando contratos em seu escritório e recebeu uma ligação que mudaria tudo. O número era desconhecido, mas quando atendeu, ouviu uma voz masculina com sotaque sulista que o gelou até os ossos. Gustavo Mendes? Perguntou a voz. Quem fala? Alguém que conhece muito bem a mulher que está hospedando em sua casa. Juliana Campos, ou como se chamava quando vivia com Renato Guimarães. O estômago de Gustavo contraiu-se violentamente. O que você quer? Renato nos devia muito dinheiro quando morreu. A viúva e os filhos dele agora são nossa garantia de que recuperaremos essa dívida. Essas crianças não são de Renato, respondeu Gustavo, tentando manter a voz firme. É o que ela diz agora. Mas por 2 anos viveu como esposa dele, gastou o dinheiro dele, viveu na casa dele. Isso a torna responsável pelas dívidas dele. Quanto dinheiro? 2 milhões de dólares, mais juros. A cifra era astronômica, mas para Gustavo, manejável. Se eu pagar essa quantia, vocês deixarão a Juliana e as crianças em paz? Ah, então é verdade que o magnata imobiliário se afeiçoou à viúva do morto. Interessante. Responda a minha pergunta. Sim, Sr. Mendes. 2 milhões de dólares e Juliana Campos desaparece de nossas vidas para sempre. Mas você tem 1 semana para conseguir o dinheiro. E como sei que não voltarão a incomodá-la? Porque não somos monstros, Sr. Mendes. Somos homens de negócios. Uma vez que recuperarmos o que nos é devido, não temos interesse em uma mulher com bebês. A linha foi cortada, deixando Gustavo com as mãos trêmulas e a mente acelerada. 2 milhões de dólares não era uma quantia que o arruinaria, mas também não era insignificante. Mais importante ainda, essa ligação confirmava que o perigo era real, que haviam encontrado Juliana, apesar de todas as suas precauções. Imediatamente ligou para Fernando. Preciso que você venha agora. Temos um problema sério. Quando Fernando chegou 30 minutos depois, Gustavo lhe relatou a conversa palavra por palavra. Seu amigo ouviu em silêncio, tomando notas, sua expressão ficando mais grave a cada detalhe. Gustavo, isso muda tudo, disse finalmente. Não se trata mais apenas de você confiar na Juliana ou não. Trata-se de proteger seus filhos de criminosos reais. Posso pagar sem negociação? Pode, mas isso não garante que não voltem a pedir mais dinheiro depois. Esses caras veem o pagamento como admissão de culpa e uma fonte potencial de renda futura. Então, o que você sugere?
Entrar em contato com a Polícia Federal. Isso cruzou fronteiras estaduais, envolve extorsão, ameaças, é um caso federal. Gustavo negou com a cabeça imediatamente. Não posso arriscar a segurança de Helena e Miguel com uma investigação que poderia levar meses. Esses homens disseram 1 semana. Então você precisa tomar uma decisão agora mesmo sobre Juliana e os bebês. Eles farão parte da sua vida permanentemente. Ou você vai pagar esses criminosos para que eles sumam e depois estabelecer custódia compartilhada de uma distância segura. A pergunta que ele havia evitado por semanas finalmente o confrontava sem possibilidade de fuga. Gustavo caminhou até a janela de seu escritório, olhando para o jardim onde Regina empurrava o carrinho duplo enquanto Juliana caminhava ao lado dela, as duas mulheres conversando em voz baixa. "Se eu pagar", murmurou, "e Juliana for embora com Regina para Minas Gerais, você poderia visitá-los nos fins de semana, estabelecer um fundo fiduciário para os bebês, manter um relacionamento como pai, mas sem complicações emocionais", completou Fernando. "E se eu não pagar, se eu mantiver a Juliana aqui? Você terá que protegê-la para sempre, contratar segurança, possivelmente mudar de residência, alterar completamente seu estilo de vida. E isso supondo que esses caras realmente vão embora depois do pagamento." Gustavo fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. Ele podia ver ambos os futuros claramente. Um onde Helena e Miguel cresciam visitando-o nos fins de semana, onde ele mantinha sua vida organizada e controlada, mas sacrificava a oportunidade de ser um pai presente. E outro onde ele lutava para reconstruir uma família, arriscando sua segurança e a de todos os envolvidos. "Fernando", disse finalmente, "quero que você investigue opções de segurança privada, equipes profissionais, sistemas de alarme avançados, proteção pessoal. Isso significa que vou lutar pela minha família", respondeu Gustavo com uma convicção que o surpreendeu a si mesmo. "E que esses criminosos vão descobrir que ameaçar meus filhos foi o maior erro de suas vidas." A conversa com Juliana naquela noite foi uma das mais difíceis da vida de Gustavo. Ele a encontrou na casa de hóspedes, embalando Miguel, que havia tido febre durante o dia. Regina dormia no sofá próximo, exausta depois de horas ajudando com os bebês doentes. "Preciso te contar algo", sussurrou Gustavo, sentando-se ao lado de Juliana na penumbra do quarto iluminado apenas por uma pequena luminária. Quando ele relatou a ligação telefônica, viu como a cor do rosto de Juliana sumiu completamente. Suas mãos começaram a tremer tão violentamente que ele teve que pegar Miguel antes que ela o derrubasse. "Eles nos encontraram", murmurou ela, as lágrimas começando a fluir silenciosamente. "Eu sabia que era bom demais para ser verdade, pensar que finalmente estávamos seguros." "Ouça-me", disse Gustavo firmemente. "Não vou permitir que façam mal a você ou aos bebês, mas preciso que me diga absolutamente tudo o que souber sobre esses homens. Nomes, aparências, qualquer detalhe que você se lembre." Eles se chamavam Marcos e Tiago. Marcos era o líder, um homem grande com uma cicatriz na bochecha direita. Tiago era mais jovem, nervoso, sempre tocando uma corrente de ouro que usava no pescoço. Dirigiam um SUV preta com placas do Rio Grande do Sul. "Eles disseram algo sobre onde moram, onde trabalham?" Marcos mencionou que tinham negócios na fronteira, mas não especificou. Tiago deixou escapar uma vez que tinham um galpão em Foz do Iguaçu, mas Marcos o fez calar imediatamente. Gustavo arquivou mentalmente cada detalhe. "Juliana, vou contratar segurança privada, equipes profissionais que nos protejam enquanto resolvemos isso permanentemente." "O que significa resolver isso permanentemente?" perguntou ela, sua voz cheia de terror. "Significa que vou fazer esses homens desaparecerem de nossas vidas para sempre, legal ou ilegalmente." "Não", disse Juliana imediatamente. "Gustavo, você não pode arriscar sua vida.
sua reputação, sua empresa por nós. Se algo acontecer comigo, quem vai proteger Helena e Miguel? Ele a interrompeu. Juliana, esses são meus filhos. Esta é minha família agora. E ninguém ameaça minha família. Regina acordou naquele momento, claramente tendo ouvido parte da conversa. Do que vocês estão falando? Perguntou, levantando-se do sofá. Gustavo explicou a situação e viu como a expressão de Regina endurecia progressivamente. Leve-nos de volta para Minas Gerais, disse finalmente. Juliana pode desaparecer lá, mudar de identidade de novo. Não, respondeu Gustavo imediatamente. Chega de fugir, chega de se esconder. É hora de Helena e Miguel terem uma vida normal, estável. E se te matarem? Perguntou Regina diretamente. O que acontece com os bebês então? Não vão me matar, respondeu Gustavo com mais confiança do que sentia. Porque vou ser mais inteligente, mais rápido e mais impiedoso do que eles esperam. No dia seguinte, Fernando chegou com uma equipe de segurança privada liderada por um ex-militar chamado Comandante Ribeiro. Era um homem de 45 anos, de compleição robusta, com olhos que haviam visto muito combate e uma maneira de se mover que sugeria violência contida, mas controlada. Senhor Mendes, disse Ribeiro depois de revisar toda a propriedade. Sua casa é defensável, mas precisamos fazer modificações imediatas. Câmeras adicionais, sensores de movimento perimetrais, reforço em todas as entradas. Quanto tempo você precisa? 72 horas para o básico. Uma semana para um sistema completo. Temos menos de uma semana antes que esses homens esperem uma resposta. Então trabalharemos dia e noite, respondeu Ribeiro. Mas, senhor Mendes, também preciso que você entenda uma coisa. Uma vez que começarmos este caminho, uma vez que recusarmos o pagamento, isso se torna guerra. Você está preparado para as consequências? Gustavo olhou para a casa de hóspedes, onde Juliana caminhava pelo jardim com Helena nos braços, enquanto Regina empurrava Miguel em seu carrinho. 3 gerações de família que ele havia ganhado e perdido, e agora tinha a oportunidade de proteger definitivamente. Estou preparado, respondeu. Faça o que for necessário. Bom, mas há uma condição. Durante a próxima semana, ninguém entra ou sai desta propriedade sem minha autorização. Sua família está em confinamento de proteção completa, inclusive eu, especialmente o senhor Mendes, porque se algo acontecer com o homem que pode pagar essa dívida, esses criminosos não terão razão para manter viva o resto da família. A realidade do que ele havia iniciado finalmente se assentou em Gustavo. Não se tratava mais apenas de decisões emocionais sobre perdão e confiança. Tratava-se de sobrevivência, de proteger seus filhos de homens que não tinham escrúpulos em ferir inocentes para conseguir dinheiro. O confronto final chegou na terça-feira à noite, exatamente 6 dias após a primeira ligação ameaçadora. Os sistemas de segurança detectaram movimento no perímetro às 2h47 da manhã e os alarmes silenciosos despertaram imediatamente o comandante Ribeiro e sua equipe de 4 homens estrategicamente posicionados ao redor da propriedade. 2 veículos se aproximando pelo caminho principal, relatou Ribeiro através do intercomunicador. Sedã escuro e SUV, confirmando as descrições fornecidas pela senhora Juliana. Gustavo estava no bunker improvisado que haviam montado no subsolo da mansão, junto com Juliana, Regina, Dona Lúcia e os bebês. As últimas 72 horas haviam sido as mais tensas de sua vida, mas também as mais esclarecedoras. Enfrentar a possibilidade real de perder sua família lhe havia mostrado exatamente o quanto significavam para ele. O que fazemos se eles exigirem falar com você? Perguntou Juliana, embalando nervosamente Helena. Não vou sair, respondeu Gustavo firmemente.
Ribeiro tem ordens específicas para lidar com a situação sem me expor. Mas os planos mudaram quando o telefone satelital de Gustavo começou a tocar. Senhor Mendes, era a voz familiar de Marcos. Estamos fora de sua casa. Acho que precisamos conversar cara a cara. Pode falar com minha equipe de segurança, respondeu Gustavo. Não, senhor Mendes, o senhor e eu precisamos falar diretamente. Você tem 5 minutos para sair ou começaremos a fazer buracos nessa casa bonita até que saia. Ribeiro apareceu na entrada do subsolo com expressão sombria. Senhor, tenho franco-atiradores em posição, mas há civis nas casas vizinhas. Não posso garantir que não haja danos colaterais se isso virar um tiroteio. Gustavo olhou para Juliana, que segurava Helena contra o peito enquanto Regina carregava Miguel. Seus filhos, sua família, tudo o que realmente importava no mundo. Vou sair, disse finalmente. Gustavo, não, suplicou Juliana. Estou com colete à prova de balas e Ribeiro me cobrirá. Mas esses homens precisam ver que não tenho medo deles. 5 minutos depois, Gustavo caminhou pelo caminho principal de sua propriedade, cada passo calculado, cada movimento monitorado por sua equipe de segurança. Marcos e Tiago o esperavam junto ao SUV preta, exatamente como Juliana os havia descrito. Senhor Mendes, disse Marcos com um sorriso que não chegava aos olhos. Finalmente nos conhecemos. Eu esperava que fosse mais alto. Tem 2 milhões de dólares esperando por vocês em uma conta bancária, respondeu Gustavo sem rodeios. O dinheiro é transferido assim que vocês desaparecerem de nossas vidas permanentemente. Ah, mas como saberemos que não ligará para a polícia depois do pagamento? Porque vou dar a vocês algo melhor que dinheiro, disse Gustavo, tirando uma pasta de documentos. Informações sobre as contas bancárias reais de Renato Guimarães, as que a viúva dele nunca soube que existiam. Marcos abriu a pasta e Gustavo viu como seus olhos se arregalaram ao ler os números. Fernando havia trabalhado dia e noite com seus contatos bancários para rastrear as finanças ocultas de Renato. Isso é 10 vezes o que ele nos devia, murmurou Marcos. E é de vocês se assinarem este documento renunciando a qualquer reivindicação sobre Juliana Campos e seus filhos, e se desaparecerem do Brasil pelos próximos 5 anos. Tiago se aproximou para ler por cima do ombro de Marcos. Como sabemos que esta informação é real? Porque um desses números é uma conta nas Ilhas Cayman que já está ativa. Vocês podem verificar o saldo agora mesmo. Os 20 minutos seguintes foram os mais longos da vida de Gustavo, enquanto Marcos fazia ligações telefônicas verificando a informação. Finalmente, ele retornou com uma expressão que misturava ganância e respeito. Senhor Mendes, foi um prazer fazer negócios com o senhor. Assinaremos seus documentos. E se alguma vez voltarmos a ter notícias de vocês, não terão, interrompeu Marcos. Temos dinheiro suficiente para nos aposentar confortavelmente. Juliana Campos oficialmente não existe para nós. Enquanto os veículos se afastavam na escuridão, Gustavo ficou parado em sua entrada, sentindo como se tivesse envelhecido 1 década em 1 semana, mas também como se finalmente tivesse encontrado a coragem para lutar pelo que realmente importava. 6 meses depois, a mansão Mendes havia experimentado uma metamorfose completa. Os corredores que uma vez ressoavam com o eco solitário dos passos de Gustavo, agora vibravam com a alegria caótica da vida familiar. Helena havia começado a engatinhar, explorando cada canto com a curiosidade destemida de um bebê de 10 meses, enquanto Miguel havia desenvolvido uma risada contagiosa que podia ser ouvida de qualquer cômodo da casa. Juliana havia transferido oficialmente seus pertences da casa de hóspedes para o quarto principal,
Um processo gradual que havia levado 3 meses de conversas profundas, terapia de casal e a reconstrução cuidadosa da confiança que haviam perdido anos atrás. Não havia sido fácil. Algumas noites terminavam em discussões sobre o passado, outras em silêncios dolorosos, mas gradualmente eles haviam aprendido a se comunicar como os adultos que eram agora, não como os jovens feridos que haviam sido durante seu primeiro casamento. Lembra quando você achava que ter bebês arruinaria sua rotina matinal? Brincou Juliana uma manhã, enquanto Gustavo tentava ler relatórios financeiros com Helena, sentada em seu colo, tentando comer o papel. Agora não consigo imaginar as manhãs sem esse caos, respondeu ele, beijando a cabecinha de Helena antes de resgatar seus documentos. Como está o Miguel? Dormindo finalmente. Regina o levou para o jardim por 2 horas ontem e acho que ele se esgotou completamente. Regina havia decidido ficar permanentemente em São Paulo, estabelecendo-se em uma casinha que Gustavo havia comprado no mesmo condomínio. Sua presença havia sido fundamental para a estabilização da nova dinâmica familiar, fornecendo o apoio emocional que Juliana precisava e a perspectiva externa, que às vezes as discussões entre Gustavo e ela requeriam. Fernando vem jantar esta noite, anunciou Gustavo. Diz que tem notícias importantes. Boas ou ruins? Com Fernando, nunca se sabe até que ele chegue. Naquela tarde, enquanto os bebês tiravam sua soneca vespertina, Gustavo e Juliana sentaram-se no jardim onde tudo havia começado. A casa de hóspedes agora servia como escritório secundário e lugar de brincadeiras para Helena e Miguel quando crescessem. Você alguma vez se arrepende? Perguntou Juliana suavemente. De que especificamente? De ter escolhido lutar por nós em vez de ter pegado o caminho mais fácil. Gustavo considerou a pergunta seriamente. Sua vida era infinitamente mais complicada agora. Reuniões de trabalho interrompidas por choros, noites de sono fragmentado, a responsabilidade constante de proteger 4 pessoas, em vez de apenas uma. Mas também era infinitamente mais rica. Nunca, respondeu finalmente. O caminho fácil me daria paz, mas este caminho me deu propósito. Quando Fernando chegou naquela noite, trazia consigo uma garrafa de champanhe e um sorriso que não haviam visto há meses. Marcos e Tiago foram presos na Costa Rica, anunciou sem cerimônias. A Interpol os pegou tentando lavar o dinheiro das contas de Renato. Estarão na prisão pelos próximos 20 anos. Isso significa que oficialmente eles não representam mais nenhuma ameaça, confirmou Fernando. Juliana pode usar o nome real dela de novo, os bebês podem ter documentos normais e vocês podem viver sem olhar por cima do ombro. Naquela noite, depois que Fernando foi embora e os bebês estavam dormindo, Gustavo encontrou Juliana na varanda de seu quarto, olhando as estrelas sobre São Paulo. Em que você pensa? Perguntou, envolvendo os braços ao redor dela por trás. Em como o destino é estranho, respondeu ela, recostando-se contra o peito dele. Se Renato não tivesse morrido, se aqueles homens não tivessem me ameaçado, se eu tivesse sido corajosa o suficiente para te contatar quando soube que estava grávida, então Helena e Miguel teriam crescido com um pai presente desde o primeiro dia, completou Gustavo. Mas nós não teríamos aprendido o que aprendemos, murmurou Juliana. Não teríamos crescido como crescemos. Às vezes, acho que precisávamos passar por toda aquela dor para apreciar o que temos agora. Gustavo a virou em seus braços, olhando-a sob a luz prateada da lua. Você sabe qual é a diferença entre agora e antes? Qual? Antes eu te amava como se você fosse perfeita. Agora eu te amo sabendo exatamente quem você é, com todas as suas cicatrizes e segredos e erros. E você me ama sabendo que sou controlador, desconfiado e teimoso.
Extremamente teimoso, corrigiu Juliana com um sorriso. E ainda assim, escolhemos estar aqui. E ainda assim escolhemos estar aqui, repetiu ela. Enquanto se beijavam sob as estrelas de São Paulo, com o som suave de seus filhos dormindo no quarto ao lado, Gustavo percebeu que havia encontrado algo que não sabia que estava procurando. Não a vida perfeita que havia planejado meticulosamente, mas a vida real e complicada e bonita que havia construído imperfeitamente com a mulher que amava. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.